Então, técnica 1, para vocês, como eu gerencio o meu tempo, que vai ajudar você a gerenciar o teu. Olha o que o Sêneca diz, Paty. Sêneca diz assim, ó, é assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela não somos carentes, mas pródigos. Olha, Sêneca diz isso 2000 e alguns anos atrás, né? O Sêneca ele é mais ou menos contemporâneo de Cristo, daquela época ali, né? Ele é um estoico. Sêneca é um dos nomes mais fortes no estoicismo. E ele fala, nós não somos carentes da vida. A gente não fala que a vida passa muito rápido, né? Ele fala que nós não somos carentes, nós somos pródigos. Não é que a gente tem pouca vida, que a gente gasta ela inutilmente muitas vezes, né? Ele fala disso num livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. Todo, né? O nome do livro é Sobre a Brevidade da Vida, né? E ele termina dizendo assim, né? Mas enfim, é isso, né? É isso. E quando ele fala sobre isso, qual é a primeira técnica? A primeira técnica é, eu assumo, enquanto você que está ouvindo a gente agora não assumir isso, a sua vida não dará o primeiro passo da mudança. Eu assumo que tempo é prioridade. Então a primeira técnica é você saber que tempo é prioridade. E aqui eu desdobro em várias subtécnicas, sabe, Paty? Primeira delas, se o tempo é prioridade, quer dizer que eu não vou poder fazer tudo. A gente precisa entender que na vida você não consegue fazer tudo. Você não vai virar um cantor famoso, um atleta da NBA de basquete, do futebol, da Seleção Brasileira do Brasil, um técnico famoso, um maestro, um apresentador de televisão, um engenheiro de sucesso, vai inventar um telefone, um aplicativo novo. Eu acho que isso desdobra para duas coisas, porque nem você vai ser tudo e nem você vai fazer qualquer coisa também, né? Porque o tempo é finito, né? Você precisa ter escolhas ali. Isso. Não entendi muito bem, não. Se você puder me explicar melhor, eu vou ficar mais feliz. Não, porque você falou assim, então você vai ter que dar prioridade. Você não vai conseguir ser tudo. Perfeito. Né? É exatamente o que eu tô falando. Você não vai conseguir ser tudo. E também não gaste com qualquer coisa à toa. Porque tem gente que quer muito e tem gente que quer muito pouco. E gasta com qualquer coisa, né? Isso, exatamente essa é a primeira técnica. Qual é a primeira técnica? Você precisa assumir que a vida é prioridade, que o tempo é prioridade e que ninguém... eu não consigo fazer tudo. Claro que não. Nem você, nem eu, nem a Paty, nem Sêneca, nem ninguém consegue fazer tudo, né? Eu gosto muito do exemplo para a gente poder ir para a segunda. Então, a primeira técnica, basicamente, assuma que tempo é prioridade, que você não vai fazer tudo, que as tarefas não vão acabar. Eu gosto muito do exemplo de Jesus, né? Que é o meu maior mentor. Jesus é engraçado, né? Ele podia ter inventado a luz elétrica, não podia? Podia ter inventado o Tesla. Ele não podia ter inventado um carro elétrico e dito, galera, eu vim aqui para trazer o carro elétrico. Tá aí o carro, ao invés de multiplicar os pães um exemplo de fé. Ele poderia, na fé dele, criar um carro. Mas não, ele veio com um propósito. Então ele não foi o cara que inventou a luz, o carro e dividiu a humanidade em dois tempos, antes e depois dele. Ele veio focado em fazer uma coisa. Se ele fosse dispersar o tempo dele, provavelmente ele não teria conseguido fazer o que ele fez, né? Que é dividir. Acho que é inquestionável que existe o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o cara que... até hoje, né? Mesmo que você não seja cristão, e eu te respeito, te honro por isso, né? Mesmo que você não seja cristão, ia ser massa um dia que a gente pudesse bater um papo sobre isso, mas mesmo que você não seja cristão, ainda assim a gente continua dividindo. Que ano é hoje? 2023. Por que chama 2023? Porque é 2023 após o nascimento de Cristo, né? Ou o nascimento aproximado de Cristo, né? Então, a primeira técnica assuma que o tempo é prioridade. Você não vai fazer tudo, não cabe, então você precisa saber o que vai caber e o que não vai caber, e abrir mão é tão importante quanto fazer, que agora eu entendi, foi o que você quis dizer. Fechado? Fechado. Tamo junto nessa? Então essa é a primeira técnica. 2. Vamos pra técnica 2, né? E essa técnica 2 quanto mais experiente, velho você vai ficando, Paty, mais você tem que respeitar essa segunda técnica. Quanto mais, se eu tenho 15 anos de idade, eu não preciso respeitar tanto essa técnica, porque eu estou na fase da experimentação. Se eu tenho 20 anos, eu já tenho que respeitar um pouco mais. Se eu tenho 30, mais ainda. Se eu tenho 40, nem se fala. Se eu tenho 50, 60, 70, mais ainda. Então, quanto mais experiente, mais velho eu tenho, e por linha lógica eu estou mais avançado na minha linha do tempo da vida, mais eu tenho que respeitar. A gente, uma vez, eu e a Paty, você vai lembrar bem, a gente queria... todo um suspense, né? Ele já falou, tem que respeitar, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. E a gente tá aqui, só aguardando o que é. Agora vem uma história, todo um suspense. Lembrando que a Paty não sabe quais são as 10 técnicas. Ela tá em tempo real, igual você, vai aprendendo aqui em tempo real. Exatamente, estamos juntíssimos aqui. Essa técnica tem a ver que você sabe qual é a técnica. A gente, quando foi... A gente foi uma vez, a gente morava num apartamento, sabe, Five? No Espírito Santo, de frente para um morro maravilhoso, assim, uma natureza maravilhosa, verde. E a gente resolveu morar numa casa, né? Numa casa que era num condomínio maravilhoso, condomínio de luxo e tal.
compramos terreno, fomos pesquisar, fomos em arquiteto, começamos a buscar a casa que a gente queria. Nossa, a gente achou o melhor terreno, né? Era de frente pro lago. A parte da frente era nascente, a parte de trás era poente. Então, tinha sol, né? Pra casa não mofar. Tinha sol pra casa toda. Tinha brisa. Não tinha casa na nossa frente, a gente era pro lago. Era um dos terrenos mais valorizados do condomínio. No alto. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente lê um livro chamado A Única Coisa, né? O livrinho. O livrinho salvou a gente, na verdade. Não era chamado A Única Coisa. O Essencialismo. Desculpa. Era o Essencialismo. Aliás, 2 livros que todo mundo merece ler. É A Única Coisa e O Essencialismo. São 2 livros incríveis. Preferidos, assim, né? Vou pedir pro time também deixar o link na descrição pra vocês. Claramente, a gente leu o livro Eu e a Paty. E tinha uma frase no livro Essencialismo, que é a técnica número 2. O livro dizia assim: o que não é um sim óbvio deveria ser um não óbvio. E tava eu e a Paty andando de carro. Eu lembro como se fosse hoje. A gente andando de carro, você não lembra como se fosse hoje, porque nem o que é hoje você lembra direito. Não, mas eu lembro. Eu não lembrava que a gente tava no carro, mas eu lembro nitidamente que a gente olhou um pro outro e fez assim, cara, o que não é um não, o que não é um sim óbvio na nossa vida hoje? Assim, mas Five, é assim, ó, a gente não tinha combinado nada. Foi assim, a gente tava conversando e aí falando sobre essa frase do livro e eu falei, na sua vida, Paty, o que é hoje? Eu tenho uma coisa pra mim que não é um sim óbvio. Que deveria ser um não, então. Você falou, também tenho. Também tenho. Aí o que é? A casa. Aí eu e a Paty falamos... Já tinha comprado terreno. Já tava procurando arquiteto, já tava olhando... Casa. Já tinha definido quem ia fazer o desenho da casa por dentro, né? Que ia ser o Vinícius e tal. Cara, e aí... a casa era mais afastada, Jerônimo viajava muito, eu viajava muito com você também. Aí quando as crianças ficassem com tia Z, lá não tinha essa facilidade de ter Uber, de ter, né? Era um condomínio mais afastado. Então, assim, tinham várias variáveis que a gente vinha falando. Tal. Né? E aí era um não óbvio. Não era um sim óbvio, e aí o que não é um sim óbvio vira um não óbvio. Não óbvio. Então a segunda técnica, ela tá ligada com a primeira. Quanto mais experiente a gente fica, a gente tem que se perguntar, cara, isso é um sim óbvio? Jerônimo, dá um exemplo de sim óbvio, né? E olha que interessante, a gente hoje mora nos Estados Unidos, a gente ia ter feito a casa dos sonhos, investido milhões naquela casa, pra logo depois decidir vir pros Estados Unidos. Claro que muda uma peça, a gente nunca sabe. Muda tudo, né? Talvez se a gente não tivesse comprado aquela casa, tivesse feito a casa, talvez a gente não tivesse ido pros Estados Unidos, mas não importa. O fato é, a gente mudou de vida, mudou completamente, não quis mais morar lá e foi incrível. Então, o que são coisas que não são sim óbvios, né? Então, por exemplo, o cara às vezes tá, sei lá, ele quer mudar de emprego para uma nova profissão. Cara, se a nova profissão não é um sim óbvio, peraí, pensa melhor um pouco, né? Você já tá numa profissão que tá infeliz, vai mudar para uma outra, deixa eu tentar isso aqui. Não, pensa um pouco mais, né? Então, e quanto mais experiente, menos tempo a gente tem de errar. E isso não é só em coisas grandiosas, não. Isso é em coisas menores também, né? Às vezes, na troca de um carro, eu preciso trocar desse carro. Se não é um sim óbvio, que seja um não óbvio. Posso falar uma coisa? Vai sair um pouquinho aqui, mas tem a ver. Bora. Essa frase que você falou assim, né, cara, da mudança de profissão. Às vezes o cara vai só que assim, toda mudança ela é incerta também. E aquilo que já não tá bom, tá garantido que tá ruim. Então, dar um próximo passo, aquilo que a gente já falou em outros podcasts, né? Se você arrisca fazer algo diferente, você arrisca tá pro bom, porque o ruim já está, vamos dizer, você já está insatisfeito, já está não realizado, já está não. Claro. E só que como você sabe que aquele caminho lá da frente, no final, você vai gostar de estar nele. Que às vezes você migra, você tá numa outra profissão, você ganha dinheiro, mas vem um fator de você não estar realizado de novo, né? E uma coisa que eu acho incrível na metodologia da formação que você criou, a gente tem muitos coaches que acompanham a gente, né, que já conhecem essa técnica, e pessoas que querem, muitas vezes, fazer a formação para usar isso na sua própria vida, né? Que você ensina como você conseguir um objetivo lá dentro, mas que é a técnica dos 5, 6, e a última é o alinhamento. E no alinhamento, você alinha com os valores que são os seus valores para a vida que você quer ter. Então, quando você faz isso, você já escolhe um caminho que você sabe que lá na frente está alinhado com a vida que você quer ter. Ao invés de você descobrir lá na frente, depois de todo o esforço, toda uma jornada, que você, cara, aquilo ali não vai bater, isso né? que você está falando, Paty, tem muito a ver com a frase que ela é atribuída a um monte de gente. Acho que todo mundo falou isso. É um provérbio chinês. Provérbio chinês. Quando o cara não sabe de quem é um provérbio chinês. Hoje em dia tá na moda falar que é estoico também. Né? Tem gente que se intitula... Um monte de gente se intitula estoico, nem sabe direito. Não, eu sou estoico. Né? Então, esse é o estoicismo. Então, provérbio chinês diz que se eu fosse
cortar uma árvore, eu passaria 95% do tempo afiando o machado. Então acho que isso tem a ver com se eu quero mudar de profissão, se eu quero ter uma coisa nova, se eu quero achar um novo caminho, eu deveria, antes de sair andando pelo novo caminho, refletir um pouco, né? E o coaching, que é o que você quis dizer, é incrível para isso, porque tem ferramentas próprias para ajudar. Coaching levado a sério, né? Que é o que a gente ensina aos nossos alunos.